Olá! Nesta aula, nós vamos estudar as equações do plano no espaço. Eu separei aqui três conjuntos de informações a partir dos quais é possível determinar unicamente um plano. A primeira delas seria a partir de um ponto e dois vetores não paralelos, que é a mesma coisa que dizer que eles são LI, ou a partir de três pontos não colineares, ou a partir de um ponto e um vetor ortogonal ao plano. Ao longo dessa aula, a gente vai ver exemplos de como determinar equações de plano a partir desses três conjuntos de informações. Então, vamos começar aqui com a equação vetorial do plano. Então, suponha que está dado o plano π, um ponto A pertencente ao plano e dois vetores V1 e V2 paralelos ao plano. Como que eu posso caracterizar um ponto X genérico desse plano? Então, o ponto X ele vai pertencer ao plano, especialmente quando eu olhar para o vetor AX, ele é combinação linear desses dois vetores V1 e V2. Já está no mesmo plano, ele pode ser gerado por esses dois vetores. Então, como nesse exemplo aqui, ó, é esse V1 mais um do V2. Então, o ponto X vai pertencer ao plano π, se e somente se AX é combinação linear desses dois vetores. Então, eu posso escrever como sendo T1V1 mais T2V2, com T1 e T2 parâmetros reais. Em outras palavras, eu posso escrever o vetor AX como sendo x menos A. E daí, a equação fica x igual a A mais T1V1 mais T2V2, com T1 e T2 reais. Então, essa é a chamada equação vetorial do plano π. A vantagem da equação vetorial é que ela não depende do sistema de coordenadas fixado. Simplesmente depende dos objetos geométricos, os dois vetores V1 e V2 e o ponto A. A partir da equação vetorial, eu consigo deduzir as equações paramétricas. Mas neste caso eu preciso fixar um sistema de coordenadas. Fixado esse sistema, eu consigo colocar coordenadas para os pontos e vetores. Então, vamos supor que eu escrevo o ponto genérico x como x, y, z, o ponto A do plano x0, y0, z0, e os dois vetores v1 e v2 como sendo a1, b1, c1 e a2, b2, c2. E aí eu volto aqui na equação vetorial, só que eu vou substituir os pontos e os vetores pelas suas coordenadas. Então, eu vou ficar que a equação do plano π vai ser xyz igual a o x0, y0, z0, mas eu já vou fazer a soma com t1, v1, t2, v2. Então, vai aparecer aqui t1, a1 mais t2, a2, na primeira coordenada. Na segunda, y0 mais t1, b1 mais t2, b2. E na terceira coordenada, t0 mais t1, t1 mais t2, t2. Então, aqui está uma equação igualando as coordenadas desses pontos, ou eu posso reescrever como um sistema de três equações, onde cada equação é obtida de cada coordenada. Então, 0 mais T1, B1 mais T2, B2. T fica T0 mais T1 mais T2, C2. T1, T2, variando os reais.
Essas são as equações paramétricas da reta R. Observem que essas equações dependem do sistema de coordenadas fixado, pois se eu mudar o sistema de coordenadas, vai alterar as coordenadas dos vetores e dos pontos. Então, vai mudar as equações. E só fazendo um paralelo, lembrando lá as equações paramétricas de uma reta no espaço, elas são parecidas com isso, tirando que não tem aqui a parte do segundo parâmetro. Ela tem somente um ponto e um vetor diretor e só um parâmetro envolvido. No caso do plano, a gente tem um ponto e dois vetores envolvidos, e aí com isso aparecem dois parâmetros nas equações. Agora vamos ver esse exemplo aqui. Assim como a gente fez um parecido no caso de equações paramétricas de uma reta, agora com essas equações paramétricas aqui dadas, envolvendo os dois parâmetros, T1 e T2. Esboçar a representação geométrica do plano π que tem essas equações nos dois sistemas de coordenadas. Então, tem esse sistema aqui, S, que é o O, J, K. E tem esse sistema S1, que é o O1, E1, E2 e E3. Então, essas equações que foram dadas, nesse sistema S vai representar um plano, nesse sistema S1 vai representar um outro plano, para ilustrar como que faz diferença o sistema de coordenadas que está fixado. Então, olhando aqui para as equações e comparando aqui em cima com as equações paramétricas, a gente vê que o termo independente, que não multiplica nenhum parâmetro, eles vão formar as coordenadas de um ponto do plano. No caso aqui seria 0, 1, 0. Os coeficientes de um dos parâmetros, no caso T1, vai representar as coordenadas de um dos vetores paralelos ao plano. No caso aqui é 1, 0 e 0. Só aparece T1 aqui na primeira. E o que multiplica o segundo parâmetro vai representar um outro vetor paralelo ao plano. No caso aqui é o 0, 0, 1. Então, a partir das equações, eu já extraí as informações do que seriam um ponto e os dois vetores diretores do plano. Só para ilustrar aqui nesse desenho, vamos colocar o ponto e os vetores. Aí depois o esboço do plano eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, o ponto A no sistema S, ele é 0, 1, 0. Significa que o vetor OA é o vetor 0 vezes I mais 1 vezes J mais K. Então, o OA vai ser igual ao J. Então, aqui está o meu ponto A. No segundo sistema, o OA vai ser o vetor E2. Então, aqui estaria o ponto A. Beleza. Agora, vamos ver os vetores V1 e V2. No primeiro sistema, o V1 ele é o 1 vezes I mais 0 vezes o J mais 0 vezes o K. Então, o V1 vai ser o I. E o V2 vai ser o K. Aqui no segundo sistema, o V1 vai ser o E1 e o V2 vai ser o E3. Então, observe aqui, eu quero traçar um plano que é paralelo ao plano gerado por I e K, mas que passa pelo ponto A. E aqui no segundo sistema eu quero um plano paralelo ao plano gerado por E1 e E3, mas que passa pelo ponto A. Como ia ficar difícil de eu desenhar aqui e vocês enxergarem, vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Então tá aqui
o esboço. E aqui é legal que eu consigo girar para mostrar para vocês. Vamos ver aqui esse plano azul, que é no sistema S. Então, ó, observem, ele passa pelo ponto A e ele é paralelo ao plano gerado pelo I e pelo K. Vocês conseguem ver, ele é paralelo a esse plano gerado pelo I e pelo K, mas ele passa pelo ponto A. Agora o plano em vermelho, que é o do sistema S1. Ele passa pelo ponto A, que aqui está denotado por A1, e é paralelo ao plano gerado por E1 e E3. Ó, paralelo ao plano gerado por E1 e E3, só que passa pelo ponto A. Então aqui, ó, claramente são dois planos distintos. Inclusive, ó, eles têm uma interseção aqui, vai ser uma reta, mas são planos distintos, apesar de terem as mesmas equações, só que cada equação considerada num sistema de coordenadas distinto. Agora nós vamos descrever a equação geral do plano. Então, novamente, a gente vai precisar fixar um sistema de coordenadas. E aqui está descrito em termos de coordenadas os pontos x e a e os vetores v1 e v2. Então, como que a gente descreve um ponto x pertencente ao plano? Ele pertence ao plano C e somente C, os vetores AX, já viu, V1 e V2 são LD. É a mesma coisa que dizer que o vetor AX é a combinação linear dos vetores V1 e V2. Só que quando a gente tem coordenadas, a gente tem uma outra maneira de descrever vetores LD. Os vetores vão ser LD, C e somente C, quando eu colocar num determinante com a primeira linha as coordenadas do primeiro vetor, a segunda linha as coordenadas do segundo vetor e a terceira as coordenadas do terceiro, esse determinante tem que ser nulo. Então vamos escrever aqui o que seria o primeiro vetor. Ele seria x menos x0, y menos y0 e z menos z0. O segundo vetor A1, B1, C1 e o terceiro A2, B2, C2. E esse determinante tem que ser zero para que esses três vetores sejam LD. A partir daí, vamos desenvolver esse determinante em cofatores na primeira linha. Então, como que vai ficar? Primeiro elemento ali da primeira linha, x menos x0, ele vai ficar multiplicado a menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2. Vai ficar com sinal positivo. Vezes o determinante B1, C1, B2, C2. O segundo elemento aqui da linha é o y menos y0, e ele apareceria com o sinal de menos. Só que ao invés de colocar o sinal de menos, eu vou inverter as colunas do determinante correspondente, que dá na mesma. Quando a gente troca duas colunas de posição na matriz, isso altera o sinal do determinante. E o terceiro elemento é o z menos z0, aparece multiplicando o determinante A1, B1, A2, B2, e isso tudo igual a zero. Isso aqui, aqui em cima, eu não vou abrir todos esses determinantes. A única coisa que eu quero mostrar é como que vai ficar o formato da equação em x, y, z. Então, a única coisa que eu vou fazer é distribuir aqui esse x menos x0, y menos y0, z menos z0. Então, fica alguma constante multiplicando o x, mais a outra constante multiplicando o y, mais a outra constante
multiplicando o z mais uma outra constante, que vai ser aqui, ó, menos x0 vezes primeiro determinante, menos 0 vezes segundo determinante, menos e0 vezes o terceiro determinante. Isso tudo é igual a zero. Então, é só para dizer que essa equação vai ser da forma a vezes x mais b vezes y mais c vezes d mais um certo d igual a zero, onde a, b, c e d vão ser constantes reais. No caso aqui, a expressão esse é o a, esse é o b, esse é o c, isso tudo aqui é o d. Então, o que a gente conclui aqui? A gente partiu do plano π, né? Foram dados um ponto e dois vetores diretores desse plano. E a gente descreveu que, em termos de equação, a equação desse plano vai ter que ser nesse formato que está aqui, que é a chamada equação geral do plano. Reciprocamente, a gente poderia deduzir que, dada uma equação da forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, com a, b, c e d constantes reais, ela representa um plano. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem isso, mas vou deixar uma dica. Então, como é que a gente prova que, dado uma equação qualquer dessa forma, ela representa um plano? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui 3 pontos que satisfazem essa equação. Então, você escolhe aí, por exemplo, coloca o x e o y igual a zero, vê quem tem que ser o z. Enfim, escolhe 3 pontos quaisquer satisfazendo a equação. A partir de 3 pontos, a gente consegue determinar a equação do plano. Eu acabei não comentando aqui, ó. Mas aqui, se a gente sabe construir com um ponto e 2 vetores, a gente também sabe construir com 3 pontos. Dados 3 pontos A, B e C não colineares, como que eu posso fazer para construir a equação do plano que passa por esses 3 pontos? Eu posso considerar um dos vetores como sendo o AB e o outro vetor como sendo o AC. Se eu tenho as coordenadas de A, B e C, as coordenadas do V1 vão ser B menos A. E do V2 vai ser o C menos A. Daí eu tenho um ponto, 2 vetores, só substituir aqui, eu tenho as equações tanto paramétricas como equação vetorial, como até a equação em geral. Eu consigo aqui, no caso eu teria que substituir o A1, B1, C1 pelo B menos A e o A2, B2, C2 pelas coordenadas de C menos A. Mas eu consigo obter a equação da mesma forma. E aí faz isso aqui. Pega 3 pontos quaisquer que satisfazem essa equação, constrói o plano que passa por esses 3 pontos e depois compara e vê se você vai resultar exatamente na mesma equação. Portanto, ela tem que representar um plano. Aqui eu coloquei com 3 pontos a equação em geral, só para poder apresentar esse outro formato que às vezes pode ser útil. Então lembra, dados os 3 pontos, eu vou construir os vetores B menos A e C menos A. Usando essa ideia aqui em cima, quando que um ponto X vai estar no plano? Sei somente se os vetores AX, V1, V2 são LD
e eu coloco as coordenadas aqui nesse determinante igual a 0. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. O x menos a, as coordenadas estão na primeira linha. Na segunda linha eu tenho as coordenadas de b menos a. E na terceira linha as coordenadas de c menos a. Na verdade, tem um erro aqui de digitação. Era para ser x2, y2, z2. E aqui x3, y3, z3. No lugar desses A, B e C aqui. Beleza. Então, ponto X vai estar no plano π, que passa por esses 3 pontos, e somente se esse determinante é 0. Só que, usando propriedades de determinantes, a gente consegue reescrever esse determinante como esse outro determinante aqui dessa matriz 4x4. Em alguns casos, pode ser mais simples trabalhar com esse determinante do que com esse de cima. Então, vou mostrar rapidinho como é que a gente passa de um para outro. Então, partindo desse determinante 4x4 aqui, fazendo a expansão em cofatores na última coluna, eu vou ficar com essa soma que está aqui na primeira linha. Então, ó, no primeiro aqui, cofator, vai aparecer o sinal de menos, porque ele é 1 mais 4, 5 menos 1 elevado a 5 vai dar menos, vezes esse determinante 3 por 3 aqui, que é o que está aparecendo. No segundo determinante é quando eu pego esse segundo elemento, vai ficar com o sinal positivo, e com o determinante 3 por 3, tirando a segunda linha e a quarta coluna. A mesma coisa aqui no terceiro e no quarto determinante, são pelos cofatores desses dois últimos elementos aqui. Beleza. Uma vez que eu reescrevi aquele determinante 4x4 assim, vamos ver o que eu consigo fazer aqui para melhorar. Ó, vamos comparar essas duas primeiras matrizes aqui, esses dois primeiros determinantes. Observem que eles têm a segunda e a terceira linha idênticas. Só muda a primeira linha. E se eu quiser, eu posso até passar esse sinal de menos para dentro aqui da primeira linha, porque multiplicar uma linha por um escalar é a mesma coisa que multiplicar o determinante por aquele escalar. E aí vem uma propriedade de determinante que diz: se eu tiver duas matrizes e elas diferem apenas em uma linha, que no caso aqui é a primeira, então esses dois determinantes, quando eu somar, é a mesma coisa que o determinante dessa outra matriz aqui, que mantém a segunda e a terceira linha iguais e faz a soma dos elementos na primeira linha. Então foi exatamente o que eu fiz juntando esses dois determinantes aqui. Agora vamos ver esse terceiro. Nesse terceiro eu usei a seguinte propriedade. Eu mantive a segunda e a terceira linha iguais, troquei a primeira linha por ela, mais um múltiplo escalar de outra linha. Que no caso eu troquei por ela menos 1 vezes a segunda linha. Então essa aqui virou essa outra matriz. E na terceira eu fiz a mesma coisa, ó, mantive a segunda e a terceira linhas, troquei a primeira pela primeira linha, menos 1 vezes a segunda linha. Aí virou essa terceira matriz aqui. Agora aqui no próximo passo, o que eu fiz? Deixa eu avaliar aqui para eu relembrar. Tá, observa que essas duas primeiras matrizes aqui, essa e essa, elas têm só a segunda linha de diferente. A primeira e a terceira são iguais. Então, vou usar novamente aquela propriedade. Somar esses dois determinantes é igual ao determinante da matriz que mantém a primeira e a terceira linha iguais e faz a soma na segunda linha das entradas correspondentes. E aqui na terceira, nessa próxima matriz aqui, eu simplesmente troquei essas duas linhas de posição. Quando eu troco duas linhas de posição, eu altero o sinal do determinante. E aí agora, com essa matriz aqui,
eu vou fazer o procedimento de trocar a segunda linha por ela menos 1 vezes a terceira linha. Daí eu fico com essa. E agora, por último, nessas duas matrizes, eu vejo que a única coisa que elas têm de diferente é a terceira linha. Então, eu posso trocar essa soma, pela matriz que tem as duas primeiras linhas iguais, e na terceira eu vou fazer a diferença das entradas correspondentes. E aí eu vou obter exatamente essa matriz que está aqui em cima. Ó. Em todas as colunas está subtraindo as coordenadas de A. Na primeira subtrai o x1, na segunda o y1, na terceira o z1. E aqui fica x, x2, x3. Olha aqui, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. A hora que eu comparar aqui e fazer a subtração. Vai ficar x, x2, x3, subtraindo x1 na primeira coluna, aí depois y, y2, y3, subtraindo y1 na segunda coluna, depois z, z2, z3, subtraindo z1 na terceira coluna. Então, eu provei que esses dois determinantes aqui são iguais. Então, tanto faz qual forma vocês escolherem para representar. É que esse determinante 4x4 às vezes fica mais simples de memorizar. Agora, vamos ver como descrever a equação de um plano quando é dado um ponto e um vetor normal ao plano. Agora, aqui nesse caso, eu vou supor o sistema ortonormal de coordenadas, porque eu vou querer falar de vetor normal, ortogonal, eu vou querer fazer produto interno, então preciso considerar o sistema ortonormal, pelo menos ortogonal, mas o ideal é já considerar ortonormal. Suponha que está dado o plano π, um ponto do plano e um vetor ortogonal ao plano, que a gente chama de vetor normal ao plano. Qual que é a definição desse vetor? É simplesmente um vetor que ele é ortogonal a qualquer vetor paralelo ao plano. Então, um ponto x qualquer, ele vai pertencer ao plano π sem somente ser o vetor ax for ortogonal ao vetor n. Como que eu posso escrever isso em termos de equações? Eu posso escrever que ax, produto escalar com n, tem que ser zero, já sei somente se os vetores forem ortogonais. E aí, como eu tenho as coordenadas, eu sei descrever a expressão para esse produto interno. Então, o ax ele é o x menos a. Então, vai ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E o n vai ficar a, b, c. Então, isso aqui igual a zero é a mesma coisa que a, x menos x0 mais b, y menos y0 mais c, z menos z0 igual a zero. Ou se eu quiser colocar no formato da equação geral, vai ficar ax mais by mais c, z mais menos ax0 menos by0 menos c, z0 igual a zero. Então, esse daqui seria o meu D. Em muitos casos, é mais fácil trabalhar com a equação geral do plano e levar em consideração que, quando é dada a equação geral, os coeficientes A, B e C, eles vão corresponder a um vetor ortogonal ao plano. Reciprocamente, se for dada a equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero, dá para demonstrar que o vetor a, b, c, ele é normal ao plano que tem essa equação. Então, já comentei que, dada uma equação dessa forma, ela representa um plano, mas agora, além disso, os coeficientes que multiplicam x, y e z são de um vetor normal ao plano. Como é que você verifica isso?
Então, pega dois pontos, vou chamar aqui, ó, x1, y1 e z1. E o b de x2, y2, z2. Pega dois pontos que satisfazem essa equação e considera o vetor da b, que é o b menos a. E você prova que ele vai ser ortogonal ao a, b, c. Agora vamos ver esse exemplo. Ele diz: determine a equação geral do plano π que passa por este ponto A e é paralelo aos vetores u e v. Lembra, sempre que for dada as coordenadas, já está implícito que está fixado um sistema de coordenadas. Caso a maioria das vezes a gente já vai assumir que esse sistema é ortonormal. Se não for falado nada ao contrário disso, pode assumir que já é ortonormal. Então está dado um ponto e dois vetores paralelos ao plano e pede a equação geral. Então a gente tem várias maneiras de resolver esse problema. Então eu vou ilustrar aqui 3 delas. A primeira é: um ponto X vai estar no plano, C e somente C, AX, U e V são LD. Que é C e somente C. Quando eu colocar as coordenadas na matriz, o determinante tem que ser 0. Quem que são as coordenadas de AX? Vai ser o x menos 2, y menos 1, então vai ficar mais 1, e z menos 1. Do 1, 0, 2, do v, 0, 1, igual a 0. Calculando esse determinante, a gente vai chegar na equação menos 2x menos 2, mais y mais 1, mais z menos 1 igual a 0. A gente pode reescrever na forma geral, menos 2x mais y mais z mais 2 igual a 0. Então, essa é a equação geral desse plano. Então, essa foi uma maneira de resolver esse exercício. Vamos ver uma segunda maneira. Lembra que a gente viu aqui, ó, quando eu tenho um vetor normal, o que caracteriza a equação do plano? É esse produto interno ser igual a 0. Então, eu posso, a partir desses dois vetores u e v, encontrar um vetor normal ao plano, por exemplo, o produto vetorial entre esses dois vetores. Lembrando que o produto vetorial de dois vetores é sempre um terceiro vetor que é ortogonal aos dois. Então, eu calculo aqui esse produto vetorial. Posso colocar a formulinha aqui, ó, IJK, supondo que eu estou com o meu sistema, né, que é o OJK. Aí aqui eu já estou supondo ele ortonormal. E coloco as coordenadas dos vetores 1, 0, 2, 0, 1, 1. Então, calculando os fatores aqui na primeira linha, eu vou chegar aqui da menos 2i menos j mais k, que é a mesma coisa que menos 2 menos 1, 1. Então, eu tenho agora as coordenadas de um vetor normal ao plano. Se eu tenho um vetor normal e eu tenho um ponto, eu sei que x pertence a π, C e somente C, o vetor x menos a é ortogonal ao vetor n. Ou é a mesma coisa que dizer que o produto escalar entre eles é 0. E aí substitui aqui. Então, eu vou ficar com x menos 2, y mais 1, z menos 1, produto interno com 2 menos 1 igual a 0.
E quando eu fizer esse produto interno aqui, eu vou cair exatamente nessa equação aqui de cima. Na verdade, para ser mais precisa, nessa aqui, mais que são equivalentes. Beleza. E qual que seria uma terceira maneira de resolver esse exercício? Dados um ponto e dois vetores paralelos, é fácil descrever as equações paramétricas ou equação vetorial. Então, eu vou colocar aqui as equações paramétricas. Lembra? É x igual a x0, que é a coordenada x do ponto, mais t1 vezes o primeiro vetor. Então, aqui vai ficar t1 na primeira coordenada, mais t2 vezes o segundo vetor. Como aqui é zero, não vai aparecer. No y vai ficar a coordenada y de A, mais t1 vezes a segunda coordenada de U, que é zero, então não aparece, t2 vezes a segunda coordenada de V. E na terceira equação vai ficar terceira coordenada de A, mais terceira coordenada do U, que é 2, vezes t1, mais terceira coordenada do V, que é 1 vezes t2. Então, essas daqui são as equações paramétricas do plano π. E uma vez que eu tenho as equações paramétricas, eu posso usar elas para eliminar aqui os parâmetros e assim cair numa equação que não tem os parâmetros t1 e t2, só as variáveis x, y e z, e portanto vai ser uma equação na forma equação geral. Então vamos lá, por exemplo, da primeira equação eu tiro que t1 é x menos 2. Então vou substituir na terceira o t1 por x menos 2. E da segunda equação, eu tiro que o t2 é y mais 1. Então tá aqui, usei as três equações, eliminei os parâmetros e fiquei com esta equação, só envolvendo x, y, z, e vocês facilmente verificam que ela é equivalente a essa aqui. Então tá aí três maneiras de descrever a equação geral de um plano a partir de um ponto e de dois vetores. Agora nós vamos ver algumas possibilidades que podem ocorrer a partir do estudo da equação geral. Então vamos fixar um sistema ortonormal de coordenadas e supõe que está dado o plano π com essa equação geral. Uma das coisas que pode acontecer é esse plano passar pela origem. Se ele passar pela origem, então significa que o ponto coordenada 0, 0, 0 satisfaz a equação. Só que isso vai me dar que o D tem que ser 0. Na verdade é C e somente C. Portanto, se o plano passar pela origem, a equação na forma geral não vai conter esse termo constante D aqui. Então, quando não aparecer o D na equação, vocês já sabem que é um plano que passa pela origem. Outra coisa que pode acontecer, aqui eu vou exemplificar que a coeficiente A seja nulo. Mas vocês podem concluir os casos análogos se algum dos coeficientes B ou C for nulo. Então, nesse caso, a equação do plano vai ficar bx mais cz mais d igual a zero. E lembra que o vetor n com os coeficientes que multiplicam x, y e z é um vetor normal ao plano. Nesse caso, meu vetor n vai ser 0, b, c. Ele é normal ao plano, ortogonal ao plano. Só que aqui, ao mesmo tempo, eu vejo que ele é ortogonal a o vetor i, que é o vetor 1, 0, 0. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que o vetor normal é ortogonal ao eixo x. E isso vai me dar, então, que o plano π é paralelo ao eixo x.
E aqui está um esboço de uma situação dessa. Então, ó, o vetor normal, ele é ortogonal ao eixo x. Então, ele seria algo nesse sentido aqui. Ortogonal ao plano e ele vai ser ortogonal ao eixo x. Isso vai me gerar um plano que é paralelo ao eixo x. Ele pode ter interseção com o eixo x ou não. Se tiver, ele vai acabar contendo todo o eixo x. Agora aqui eu vou exemplificar o que acontece quando dois dos coeficientes do vetor normal são nulos. Então, por exemplo, se A igual a B igual a zero. Aí, no caso, eu vou ter que ter o C diferente de zero. E aí, se isso acontecer, então, ó, o meu vetor normal, que é da forma 0, 0, C, ele é paralelo ao K, que é o vetor 0, 0, 1. Ou seja, o vetor normal é paralelo ao eixo Z, então N paralelo ao eixo Z. E isso vai me dar que o plano π, ele é paralelo ao plano XY. Então, ó, tá aqui, ó. O vetor normal ele vai ser paralelo ao eixo Z. Então, o plano ele vai ser paralelo ao plano XY. Aqui tá esse esboço. Mas vocês poderiam deduzir no caso de alguma das outras coordenadas do vetor n ser não nula e sendo duas iguais a zero. Então, para terminar, eu vou descrever aqui a equação simétrica de um plano no espaço. Ela não aparece tanto assim nos livros, porque ela não é tão útil, porque ela só pode ser descrita no caso que todos os coeficientes ABCD da equação geral, então AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, todos os coeficientes forem não nulos. Quando algum deles é nulo, a gente já viu o que acontece. Ó, quando é o D que é nulo, significa que é o plano passando pela origem. Quando um só dos coeficientes do vetor normal é nulo, é um plano paralelo a um dos eixos. Quando dois coeficientes são nulos, então é um plano paralelo a um dos planos coordenados. Agora, no caso que todos esses coeficientes são não nulos, então a gente consegue descrever a equação na forma simétrica. Se todos esses são não nulos, significa que o plano π intercepta todos os eixos coordenados, o eixo x, eixo y e eixo z, em valores não nulos, que aqui eu estou denominando x0, y0 e z0. Então, significa que o plano contém esses três pontos aqui, ó, x0, 0, 0, 0y00, 0, 0, z0. Neste caso, a gente pode substituir, então, esses três pontos na equação geral. E vamos ver o que acontece. No caso do primeiro ponto, quando eu substituir AX0, aqui vou ter que colocar o y igual a 0 e o z igual a 0, vou ficar AX0 mais D é 0. Então, isso daqui vai me dar que o A é menos D dividido por x0. Fazendo a mesma coisa com os outros dois pontos, eu vou chegar que o B é menos D dividido por y0 e o C é menos D dividido por z0. Então, eu posso ir substituir esses três valores aqui na equação do plano e eu vou ficar menos D sobre x0 vezes x, menos D sobre y0 vezes y, menos D sobre z0 vezes z, mais D igual a zero. Colocando D em evidência, colocar o menos D em evidência, eu vou ficar que menos D vezes x sobre x0, mais y sobre y0, mais z sobre z0, mais 1 é igual a zero. Como o D é não nulo, estou supondo todos os coeficientes não nulos,
Então eu vou ficar com esta equação aqui, x sobre x0, y sobre y0 e z sobre z0 mais 1 igual a 0. Na verdade aqui é menos 1, só para corrigir. Menos 1. Ou então eu posso reescrever isso aqui é igual a 1. E aí essa seria a equação na forma simétrica do plano π. Então, sempre que eu tiver uma equação desta forma, com essa carinha aqui, eu sei que o que está no denominador aqui, do x, do y e do z, são exatamente os valores onde o plano intercepta o eixo x, o eixo y e o eixo z. Beleza? Então era isso. Até mais.